Gente, esse mês eu li tanto livro diferente, gêneros diferentes mesmo, sabe? E pra completar, assim, o meu painel de leitura só faltava um romance da máfia. Bom, não falta mais, porque eu li e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre essa leitura. Oi gente, eu sou a Bárbara e eu fui convidada pela Ivani Godoy para ler o primeiro volume da série nova dela, que se chama Máfia Destruttore. O livro se chama Alessandro, eu fiz essa leitura devoradora e hoje vou compartilhar com vocês a minha experiência. Eu não sou uma pessoa que lê tantos livros da máfia assim, gente. Na verdade eu leio vez ou outra, mas uma das minhas fanfics favoritas era dentro desse gênero, então eu tenho um certo apego emocional. E quando a Ivani veio aqui e me apresentou o livro novo dela, que é o Alessandro, eu vou deixar pra vocês a capa do livro aqui do ladinho, e ele já está aqui no meu Kindle também. Eu fiquei bem empolgada pra fazer a leitura, porque além de máfia, a gente já tem uma criancinha no livro. Vocês sabem que eu tenho uma pequena queda por livros com criança, não é mesmo? Em Alessandro, a gente vai conhecer a história da máfia Destruttore, que vem de uma família, né, há muito tempo. A história se passa na Itália. E o Alessandro, ele é o filho mais velho do Marco, que até então é o capo, ou seja, o chefe daquela máfia. No entanto, o Marco, ele é uma pessoa completamente sem escrúpulos, ele não mede esforços pra ter dinheiro, pra ter poder, pra ter território. E o Alessandro sempre bateu muito de frente com o pai, porque queria cuidar dos irmãos caçulas, mas queria também cuidar muito da mãe, que sofria muito na mão do marido, e ele sabia que ele ia ser o capo em algum momento e que quando ele tivesse ali a possibilidade, iria mudar a forma como a máfia Destruttore era gerida. E aí ele foi crescendo na mão desse pai que era muito vingativo, que era muito violento e que usava de artimanhas realmente muito baixas para lidar com os filhos e para fazer com que os filhos aprendessem o ofício de mafioso, aprendessem a lidar com pessoas, enfim, aprendessem a lidar com toda aquela situação. E apesar do Alessandro gostar de alguns pontos da máfia, ele não se identificava com todas as coisas com as quais o pai dele lidava. Então ele já tinha ali na mente dele as ideias que ele iria, né, botar em prática quando assumisse a máfia. E é isso que ele faz quando ele assume. Ele começa a modificar especialmente a relação que a máfia tem com mulheres e com crianças, e ligada ao tráfico humano, ao tráfico de pessoas e à própria prostituição. E aí ele começa a gerenciar aquilo ali de uma maneira diferente, e isso vai gerando alguns opositores, né? Pessoas que eram muito ligadas à forma como o pai dele lidava com a máfia e que não gostavam da forma como o Alessandro estava lidando, porque a forma como ele estava lidando acabava diminuindo os ganhos e o ganho de território também da máfia. Do outro lado da moeda, a gente vai conhecer a história da Mia. Ela foi criada dentro de uma outra máfia, que é a máfia albanesa, também em uma proximidade ali da Itália, e ela, muito nova, teve que fugir junto com a irmã caçula dela, que ela basicamente teve que fazer o parto da mãe porque elas estavam correndo um sério risco de vida. A Mia tinha sido meio que entregue em casamento ao dono, né, ao chefe daquela máfia ali, e ela não queria se envolver com esse cara, ela não queria casar, então ela começou a fugir. E ela criou a Graziele, que é a irmã caçula dela, como uma filha, e ficou fugindo em várias cidades ali dentro da Itália, mas ela acabava sempre sendo encontrada. Até que ela conhece a Luna, e a Luna é uma garota muito feliz, muito vivaz, tá fazendo faculdade e sempre frequenta a cafeteria onde a Mia trabalha, e aí elas duas criam ali uma amizade, e a Mia acaba se mudando pra casa da Luna. Só que uma sucessão de fatos faz com que a Mia fique cara a cara com o Alessandro, que é o irmão mais velho da Luna. E ela não faz ideia de que ele é um rapaz envolvido com a máfia, na verdade que ele é chefe de uma máfia, e ela acha que todos os desastres que aconteceram ali eram por conta dela e porque a máfia albanesa está na busca dela. Só que o buraco é um pouquinho mais embaixo. E o Alessandro percebe o medo que ela tem da máfia, então ele decide não se apresentar como chefe de máfia e não apresentar a família dele como uma família de mafiosos, porque ele sabe que a relação dela para com isso não vai ser tão positiva. No entanto, o Alessandro, ele foi criado por esse pai problemático que colocou na mente dele ideias assim de que ele era uma pessoa que não merecia amor, de que ele era uma pessoa que não deveria se apegar aos sentimentos, e mesmo que ele soubesse que ele não era daquele jeito por conta de situações decorrentes, né, de relações de amizade, enfim, que a gente vai vendo ao longo da trama, ele sempre guardou esse medo de se relacionar com pessoas. Mas quando a Mia e a Graziele entram na vida dele,
ele já começa a ceder logo de cara, porque realmente ele não é uma pessoa fechada, ele não é uma pessoa sem sentimentos. Ele tenta passar isso pra ser um capo bem visto, mas ele sabe que ele de fato é uma pessoa dada a sentir, assim como os irmãos dele. Então a forma como a Mia e a Grazi entram na vida dele e vão quebrando essa barreira que ele foi tentando construir ao longo dos anos é muito bonita. Eu fui muito surpreendida com a narrativa da Ivani. Foi um livro assim que eu comecei a ler e aí eu fui até as 2 da manhã e aí depois eu acordei já buscando o livro pra terminar, sabe? Muito gostoso. Ela tem essa pegada bem de explicar as situações que acontecem na máfia, enfim, as sessões de vingança e a forma como eles lidam com isso, que você já fica, meu Deus do céu, que agonia. Mas ela também tem uma forma muito gostosa de narrar sentimentos, sabe? A forma como os personagens estão se sentindo com relação às coisas que estão acontecendo e eu achei isso muito legal. A revisão do livro é impecável e isso ajudou muito pra fluidez da narrativa também. Você percebe que ela modifica palavras, que ela modifica frases, que não tem coisas muito repetitivas. Eu achei isso assim muito bacana também. Um outro ponto são os personagens secundários que vão aparecendo ao longo da trama, alguns que já tiveram suas histórias narradas em outros livros da autora e que eu fiquei bem curiosa. Ontem eu já mandei uma mensagem pra ela perguntando quais eram os livros pra eu poder comprar, porque eu já queria conhecer um pouco mais sobre as histórias desses personagens e também sobre a família da Máfia Destrutori, que vai ter suas histórias contadas, né, nos próximos volumes. Então a gente também já fica curioso pra saber como vai ser e alguns dos casais a gente já até observa meio que se formando ali. A parte sensual também tá muito presente na trama, mas ela foi muito cuidadosa em como lidar com isso, porque a Mia, ela vinha fugindo de uma máfia muito perigosa e enfim, ela sempre foi uma pessoa muito resguardada do seu corpo e da sua vida, então ela foi bem cuidadosa em lidar com essa parte sensual. Foi muito legal ver a Mia descobrindo o amor e descobrindo a parte sexual dela e enfim, eu acho que a autora ela foi bem feliz. Não tem tantas cenas de sexo, é um livro daqueles que é mais sensual do que sexual, sabe? Mas as cenas que tiveram foram muito bem feitas e eu fiquei assim bem empolgada, porque eu já esperava que fosse ser pá, e assim, a forma como ela construiu a história me deixou muito à vontade com a leitura e fez com que eu ficasse muito sedenta por mais. Então eu tô bem ansiosa pra ver o que ela vai aprontar nos próximos volumes dessa série, porque esse primeiro já me arrebatou e eu já fiquei assim completamente rendida pela narrativa da autora e pela forma dela de contar histórias. Vou deixar pra vocês o link do livro aqui no box de informações. Aproveita pra me contar se você já leu alguma coisa da Ivani. Eu vou baixar os outros livros dela pra ler também, tô bem ansiosa. Todos os livros dela estão disponíveis no Kindle Unlimited, então corre lá pra colocar. Vou fazer uma lista dos livros aqui no box de informações, porque daí, se vocês tiverem curiosidade, é só botar no Kindle e depois voltar aqui pra me contar o que você achou. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica aí no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim, tudo que eu posto por aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um super beijo e até lá!